pela obra de Deus, não faz a obra de qualquer maneira. Não importa se ele está no palácio do rei, não importa onde ele esteja, mas ele se preocupa com a obra do rei. Não se importe com a opinião do mundo a teu respeito, porque Deus, Ele tem uma opinião diferente ao nosso respeito. Deus tem uma opinião diferente a teu respeito. O mundo não acredita em você, o mundo não acredita na tua chamada, mas Deus acredita em você. Deus acredita na tua chamada, e por isso Deus apostou em você. Meus irmãos, livro de Neemias, capítulo 6. Estaremos meditando nesta noite no versículo de número 3, a qual nos foi confiado aqui nesta noite. Quero parabenizar pelos 57 anos de existência da igreja Jesus Nazareno aqui em São Sebastião. Meus parabéns, Deus continue vos abençoando. Aleluia. Somente os que encontraram digam amém. Amém. Aleluia. Na minha versão diz assim: de modo que lhes enviei mensageiros com esta resposta: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Eu quero que a igreja no 3 repita este mesmo versículo. 1, 2, 3. Amém, Deus. Deus os abençoe. Tome os vossos assentos. Aleluia. Meus irmãos, pregar a palavra de Deus é algo que corre nas minhas veias. Aleluia. Eu amo pregar esta palavra. Eu amo meditar nesta palavra. E eu tenho certeza que aqui nesta noite Deus fará uma coisa nova na minha e na sua vida aqui neste lugar. Meditando na palavra do Senhor, enquanto o Senhor me dava esta mensagem, o Senhor me levou lá no livro de Números, no capítulo 10, no versículo de número 29, aonde eu pude ver Moisés fazendo um convite a Hobab, filho de Reuel. E ele dizia da seguinte maneira: estamos caminhando para o lugar que o Senhor nos prometeu. E eu quero aqui nesta noite, irmãos, pregar para duas classes de pessoas: aqueles que estão caminhando para o lugar que o Senhor nos prometeu, e para aqueles que pararam no meio do caminho. Quando Moisés faz esse relato, faz esse convite, Moisés, ele estava incumbido de levar um grande número de pessoas a conquistar uma promessa de Deus, feita para a geração de Abraão, de Isaac e de Jacó. E agora, irmãos, eu estou diante de muitas pessoas que têm promessa de Deus na vida. Só os que têm promessa, me dê um sinal assim com a tua mão, para você ver que eu não estou pregando qualquer coisa aqui nesta noite.
Todos nós que estamos aqui, nós temos uma promessa de Deus nas nossas vidas. E o mesmo convite que Moisés fez ao Moabe, é um convite que foi extensivo às nossas vidas aqui nesta noite. Eu quero dizer para você que com muita alegria, eu estou caminhando para o lugar que o Senhor me prometeu. E eu tenho certeza que você também está caminhando para o lugar que o Senhor te prometeu. Ó irmãos, as promessas de Deus, elas não morrem. As promessas de Deus continuam vivas sobre a vida de todo ser humano na face da terra. Mas, infelizmente, existem muitos que pararam pelo meio do caminho. Não pararam porque quiseram. Quando se para, existe algum motivo porque parou. E nesta noite eu tenho certeza, irmãos, não são todos, mas existe alguém aqui que parou pelo meio do caminho, deixou o seu ministério de lado. Teu ministério foi promessa de Deus na tua vida. Outrora você pregava, você louvava, você ministrava na casa do Senhor, mas por algo que aconteceu, você estacionou o seu ministério. E eu tenho a felicidade de dizer para você aqui nesta noite, que Deus vai restaurar a tua chamada aqui nesta noite. Porque Deus, Ele quer e vai fazer você alcançar a promessa dEle. A promessa não foi eu que fiz. A promessa não foi os pastores que fez. A promessa foi Deus que fez para a tua vida. E assim não só você será beneficiado, mas esta promessa alcançará toda a tua geração, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia! Meus irmãos, diante do texto que nos foi aqui nesta noite concedido, quando se relata da vida de Neemias, nós podemos encontrar aqui um jovem íntegro, fiel, obediente e zeloso naquilo que ele fazia. A Bíblia nos relata no capítulo 1, que Neemias estava na casa do rei Artaxerxes, a serviço do rei. Neemias era copeiro do rei. O copeiro do rei era aquele que experimentava o vinho antes de colocar o copo na mão do rei. Se houvesse alguma substância venenosa, ele seria o primeiro a morrer e o rei continuava em vida. Mas a Bíblia diz que uma certa feita chegou um dos irmãos de Neemias, e Neemias, olhando para ele, ele todo assustado, todo apavorado, Neemias pergunta para ele o que aconteceu com a sua geração, com o seu povo, com a sua descendência, com a sua geração. E ele responde para Neemias: olha, os muros da cidade, a cidade, ela está em estado caótico, está em ruínas. Os que restaram estão em grande miséria, precisando de socorro. Imediatamente, irmãos, a Bíblia nos relata que Neemias, ele começa a chorar, lágrimas começam a correr nos olhos de Neemias, porque Neemias amava a obra do Senhor. Quem tem chamada de Deus, irmãos, tem zelo pela casa de Deus. Quem tem chamada de Deus na vida, tem zelo pela obra de Deus, não faz a obra de qualquer maneira, não importa se ele está no palácio do rei, não importa onde ele esteja, mas ele se preocupa com a obra do rei. No capítulo 2, a Bíblia diz que Neemias vai servir o rei. Neemias nunca esteve triste daquela forma de quando ele entrou para servir o rei. A Bíblia diz que ele prova aquele vinho. Depois de prová-lo, ele coloca na mão do rei. O rei olha para o semblante de Neemias e faz a seguinte pergunta: Neemias, por que está triste o teu semblante? Eu nunca te vi desta maneira. E Neemias então relata. Neemias fala para o rei: olha, rei, eu recebi agora um dos meus irmãos, e com ele estavam alguns dos nossos, e ele me relatou que a cidade do sepulcro dos meus pais se encontra em grande ruína.
O rei então pergunta para Neemias: Neemias, o que é que você quer que eu te faça? A palavra de rei não pode voltar atrás. Neemias fala assim: rei, se é do teu agrado, se eu achei graça aos teus olhos, me autorize subir até Jerusalém para reedificar os muros da cidade. O rei estava do lado da esposa. Imediatamente ele assina uma carta autorizando a ida de Neemias. Mas ele faz uma pergunta: Neemias, quanto tempo você vai ficar lá? Porque ele amava Neemias, amava o que Neemias fazia. Neemias deu um certo tempo para ele, e ele agora libera Neemias. Neemias fala: eu também quero carta para passar pelo Eufrates, quero carta para dar ali na mão do homem que protege a floresta, para eu poder conseguir madeiras para os portais da cidade. E ele recebe tudo isso, irmãos. E a Bíblia diz que Neemias sobe. Neemias sobe para fazer o trabalho da casa do Senhor. E Neemias, quando chega lá, ele espera cair a noite. Quando cai a noite, Neemias sai sem que os grandes percebessem e vai fazer uma vistoria. Vai ver como é que estava a cidade. E ele finalmente vê como é que está a cidade. O homem sobe com um propósito no coração. Oh, irmãos, eu estou diante de homens e de mulheres que têm propósito de Deus na vida. Eu não quero saber qual o propósito que você firmou no teu coração nesta noite, não. Eu quero te dizer uma coisa: o teu propósito está diante de Deus. Quando Moisés sai com o povo para colocá-los na terra que Deus havia prometido, ó, irmãos, não foi de um dia para o outro, não. Muitas coisas aconteceram. E eu quero pregar aqui nesta noite, subordinado ao tema que diz assim: dificultadores da promessa. Por que dificultadores da promessa? Ô irmão, porque você não sabe o que aconteceu para a igreja Jesus Nazareno chegar até aqui. Você não sabe o que aconteceu, aleluia, para o teu ministério chegar até aqui. Você não sabe quantas provações o saudoso pastor Atovani enfrentou para chegar até aqui. Dificultadores da promessa. Talvez você parou porque alguém dificultou a tua caminhada, e você não resistiu, e você parou. Não foi diferente com Neemias. Quando ele coloca esse propósito no coração, a Bíblia diz que aparece alguns opositores. Quando eu falo de dificuldade, eu falo de barreiras que o ser humano encontra para chegar até o seu objetivo. Existe, pregador, existe muitos dificultadores de promessas. E embasado neste texto, eu quero aqui mostrar para você 3 características de um dificultador. 3 características, meus irmãos pregadores, pastores e ministros. Quais são elas? A primeira característica de um dificultador de promessa se chama egoísmo. Todo dificultador, ele é egoísta. O que é egoísmo, pregador? Egoísmo é um amor próprio, excessivo que o ser humano tem. O indivíduo carrega consigo, meus irmãos, ele só olha para ele, para as suas opiniões e para os seus próprios interesses. E com isso, ele despreza as necessidades alheias. Todo dificultador é egoísta. Ou seja, ele não faz e nem deixa o outro fazer. Ele não quer pôr a mão na massa, mas também não quer deixar o que tem vontade de fazer colocar a mão na massa. Ele não quer conquistar a promessa de Deus que está sobre a vida dele, mas também não quer deixar o irmão alcançar a promessa de Deus.
No capítulo 4 de Neemias, no versículo 1, a Bíblia diz que tendo Sanbalate ouvido que edificávamos os muros, Deus se indignou muito, escarneceu dos judeus. Oh, irmãos, não para por causa de um egoísta, não. Não para, não estaciona o teu ministério por causa de uma pessoa egoísta, não. Calou piaste cara sob andar a paz. Muitos obstáculos vamos enfrentar até chegarmos aonde Deus nos prometeu colocar. Todo egoísta, ele é pessimista. Sanbalate olhava para Neemias, zombava de Neemias. Isso não vai dar certo. Vocês estão fazendo o serviço em vão. Meus queridos, não se deixe levar pelas opiniões do mundo. O mundo pode te chamar de careta, de fanático. Não se importe com a opinião do mundo a teu respeito, porque Deus, Ele tem uma opinião diferente ao nosso respeito. Deus tem uma opinião diferente a teu respeito. O mundo não acredita em você, o mundo não acredita na tua chamada, mas Deus acredita em você, Deus acredita na tua chamada, e por isso Deus apostou em você. A moda do mundo aí agora, principalmente para os jovens, se chama ostentação. Muito cuidado, meus irmãos, com ostentação. O nosso lema aqui da igreja se chama adoração. Adoração. Cuidado. Você tem chamada de Deus. Caminhe para a promessa. O versículo 2, ele falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Talvez você faça a seguinte pergunta, meus irmãos: mas no meio do povo de Deus existe pessoas egoístas? Ô irmãos, em todo lugar tem pessoas egoístas. Não é o nosso caso aqui, graças a Deus, mas em todo lugar existe pessoas egoístas. Quer um exemplo? Amanhã nós vamos elevar o diácono João ao pastorado da igreja. Imediatamente os egoístas se manifestam. Porque ele e não eu. Eu estou há mais de 20 anos no ministério. Ele chegou ontem. E por que ele vai ao pastorado e não eu? Ô irmão, não atrapalhe a vida de quem quer fazer. Não atrapalhe o ministério de quem tem chamada de Deus na vida. Ao invés de criticar, ore. Ao invés de criticar quem está trabalhando, ajude. Passo de canta labasté. La blasuia andará sob canto na placerrarabás. Cuidado com a opinião dos egoístas. Eles não querem e não querem deixar você chegar ao lugar que Deus te prometeu. Êxodo capítulo 17, versículo 8. A Bíblia diz que Moisés saiu do Egito com o povo, teria que passar pelas terras de Amaleque.
que sabe que o povo está saindo do Egito, aquela multidão, a Bíblia diz que ele se opõe e sai para pelejar contra o povo de Deus. Ele monta o seu exército para pelejar contra o povo de Deus. E o que acontece quando ele entra na peleja? Ô irmãos, isso é egoísmo. Eles só queriam passar pelas terras. Eles não queriam ficar com as terras. Só queria passar por lá, César. Amaleque endureceu o coração e se opôs ao povo de Israel. Oh, meus irmãos, quantos opositores nós encontramos neste ministério, nesta chamada que nós temos de Deus na nossa vida? Tem pessoas que falam assim: a igreja é minha, é a que prega quem eu quero. Eu não vou dar passagem para esse rapaz. Oh irmãos, a igreja é de Deus, ela continua sendo de Deus. Oh aleluia. E se não te derem passagem, Deus te coloca em outro caminho, mas a promessa é cumprida na tua vida. Eu fico pregando aqui imaginando, pastor Samuel, quantas pessoas não quiseram dar passagem para o pastor Atovani. Eu fico aqui mergulhado no texto, imaginando quantas pessoas sentou, criticou o pastor Atovani para ver se a obra ia sair. Eu sou e canta labasteia. Estou sendo contra, não vai dar certo. Ô irmão, e o pastor Atovani a todo vapor, cheio da unção, cheio da graça, de joelhos no chão, com a mão na obra. Vai dar certo, porque essa obra não é nossa, a obra é de Deus. Ó irmãos, não se preocupe se não te derem passagem para você expandir o teu ministério na terra. Se não te derem passagem, sabe o que é que Deus vai fazer? Vai fazer como fez com Amaleque. Eu prometo que eu riscarei o nome de Amaleque da face da terra, mas eu abrirei outro caminho para você passar. Oh, irmãos, Deus tem portas para a tua vida. Se este caminho não te deixaram passar, você vai passar por 10. Pessoas egoístas, César, fica pelo meio do caminho. Pessoas egoístas é riscado da lista de Deus. Te preocupa não. O meu amigo Espírito Santo me diz aqui nesta noite: estou devolvendo a pessoas aqui nesta noite ministérios. César, há 4 dias atrás, Deus te livrou de um acidente, meu querido. Mas o Senhor manda te dizer: não te preocupes, tu não morrerás enquanto não fazer contigo aquilo que te prometi na terra. Oh irmãos, existia uma terra que mandava leite e mel para o povo chegar. Mas aí vê os dificultadores. Aqui você não passa. Aqui você não passa. Quer uma boa notícia de Deus para a tua vida? Todos que se colocarem na tua frente vão se ver com Deus. Porque Deus, irmãos, Números 23:19, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Quando Ele promete, Ele cumpre. Quando Ele fala, Ele confirma. E não foi eu que falei, não foi eu que prometi, foi Deus que prometeu, e foi Deus que falou. Então eu mando um recado para o inferno nesta noite: sai da nossa frente, não se coloca na nossa frente, porque o exército de Deus vai passar por cima. O povo que tem promessa vai chegar até a terra prometida. Vai chegar. Vai chegar. Não adianta querer se opor contra o povo de Deus. Deus prometeu que haveria guerra contra Amaleque de geração em geração. Pense 2 vezes antes de não querer dar passagem para um homem ou uma mulher de Deus na face da terra. Aleluia! Gênesis capítulo 26, versículo 2. Apareceu o Senhor a Isaac e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser, mora nessa terra e serei contigo, pois a ti e a tua descendência darei todas estas terras, confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Olha a promessa. Versículo 3: mora nessa terra e serei contigo, a ti e a tua descendência darei estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Versículo 13 diz assim: engrandeceu-se Isaac e foi enriquecendo até que se tornou muito poderoso. Por isso entulharam os poços que os servos de seus pais tinham cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. A promessa foi para quem? Foi para Isaac ou foi para Abimeleque? Mas ele não soube aproveitar. Ele poderia ter sido beneficiado com a promessa que estava sobre a vida de Isaac. Encheram os poços de terra que nem foram eles que abriram. O homem, quando é fiel a Deus, irmãos, e obediente como foi Isaac, não volta para o Egito não, fica aqui, porque eu vou te dar essas terras. E quantas pessoas que voltaram para o Egito abriram mão da promessa para voltar para o Egito? Vou lá entulhar os poços de Isaac. Aí vão lá e fala para Isaac: ó, aparta-te de nós. Isaac não fez questão. A Bíblia diz que Isaac foi para o vale de Gerar. Ó, irmãos, vale é uma planície cercada de montes. Quando nós falamos de vale, nós já imaginamos logo uma situação difícil, não é verdade? Às vezes quando encontramos irmãos: como é que você está, irmão? Eu estou no vale. Vale, ela traz um som de dificuldades, mas ele foi para o vale de Gerar. E o que é que acontece lá no vale? Ele começou a cavar outros poços e Deus deu água para ele. Eles vieram, César, entulharam outros poços. Contenderam, os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac. Ele não fez questão disso. Foi para um outro lugar. Vamos usar um português mais claro: foi arrancar a água da pedra. E ele cavou, e Deus deu água para ele, porque a promessa de Deus estava viva sobre a vida de Isaac. Vão tentar te parar de qualquer jeito, mas a promessa de Deus está sobre a tua vida. Não pare de cavar.
planta dos teus pés, Deus há de te abençoar. Não adianta querer te jogar de um lado para o outro, irmão. O egoísta é assim, quando ele vê que o irmão está crescendo, só porque ele tem uma certa influência no ministério, fala, não, esse irmão não, vai lá e joga terra. É o egoísta. Eu tenho influência. Esse irmão não, ele é assim, assim, assim. Aí eles abafam o caso por um instante, mas Deus continua falando ao coração do pastor, eu preciso desse irmão na obra. Aí surge outra proposta. Aí o egoísta vem, não, segura mais um pouco. Mas no coração ele fala, não, leva eu. Aí a voz de Deus fala mais forte no coração do pastor, ele não, leva ele. A minha promessa está sobre a vida dele. Não adianta, irmão, pode te jogar na secretaria, pode te jogar na porta, pode te jogar onde for, Deus vai te abençoar aonde você estiver. Primeira característica de um dificultador de promessa: egoísmo. Ele é egoísta. Segundo, ele é falso e astuto. Falso e astuto. Versículo 1 do capítulo 6 de Neemias. Ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontremos numa das aldeias, na planície de Ono. Porém, intentavam-me fazer mal. Intentavam fazer-me mal. Ele até te faz o convite, vem, mas a maldade está no coração. Sambalate, para tentar prejudicar o propósito de Deus na vida de Neemias, Sambalate inventou para o povo que estava trabalhando, que vinha contra eles um grande exército. Ele tentou esmurecer o povo, lançando profecias falsas. Ele tentou desanimar o povo de qualquer jeito. Mas enquanto ele tentava desanimar o povo, a obra não parava. Enquanto tenta te desanimar, a obra de Deus cresce. A obra de Deus cresce. Porque a tua chamada vale mais do que qualquer coisa. E o coração dele se ardia em ira, porque os muros cada vez mais ficavam mais altos. O inimigo, cuidado. Eu não estou falando que o irmão aqui é o teu inimigo, não é isso não. Cuidado com o inimigo das nossas almas, que usa pessoas para tentar destruir a nossa chamada. Ele coloca pessoas para se aproximar de nós, pastor Sérgio. Até mesmo nos propõe uma aliança para sondar o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Mas na verdade, ele quer o seu mal. Se lembra da aliança que Acabe fez com Josafá, que Josafá fez com Acabe? Aquilo era uma aliança diabólica, irmão. Acabe, rei de Israel, Josafá, rei de Judá. Acabe manda chamar Josafá e fala, olha, faz agora uma aliança comigo. Me responda se você vai subir comigo a Ramote de Gileade, ou vai me deixar ir sozinho. Josafá falou, rapaz, eu irei contigo. O meu povo e o teu povo é um povo só. Mas quando chega no campo de batalha, meus irmãos, o que Acabe faz?
Josafá, você vai vestido com as vestes reais, eu vou me disfarçar. Oh meu Deus. A falsidade, Ney. Irmãos, ele fez isso com Josafá porque quando o exército vê esse Josafá trajado de rei, eles falam: mata, é Acabe. Aliança diabólica. Cuidado com a aliança errada. Mas quando o povo olhou e falou: não, aquele não é Acabe. Não vale a pena ser falso e astuto com ninguém. Isso é coisa do inimigo. O que aconteceu com Acabe? Se fosse nossos dias de hoje, Acabe morreu com a bala perdida. Por causa da sua falsidade e do mal que estava no seu coração. Falsidade. Alianças erradas podem acabar com o teu ministério e com a tua chamada. Cuidado. A Bíblia diz que com a certa feita, Davi e Jonatas fizeram aliança, porque ambos amavam um ao outro. Jonatas faz Davi jurar que não esqueceria, não ia esquecer da descendência dele de sobre a face da terra. E Davi fala: não, eu me lembrarei. Jonatas tinha todos os motivos para matar Davi, porque ele seria o sucessor do seu pai, era ele que tinha por direito de assentar no trono. Mas ele pega a sua capa e coloca sobre Davi. Ele fala: Davi, eu reconheço que pela nossa lei o direito seria meu, mas pela lei de Deus o direito de sentar naquele trono é seu, e eu vou fazer de tudo para que você se assente naquele trono. Nossa, decanta labasté. Enquanto o pai tentava matar Davi, o filho ajudava Davi a chegar mais perto do trono. E ele faz aquela promessa: eu me lembrarei dos seus. Um tempo mais tarde, irmãos, a Bíblia diz, 2 Samuel, capítulo 9, Davi faz uma pergunta: existe ainda alguém da descendência de Saul para que eu possa usar de bondade para com ele? Um dos serviçais de Davi fala: existe um chamado Ziba aqui no reino, chama ele para mim. Quando Ziba chega diante de Davi, Davi acha o Ziba e diz: teu servo. Já vejo a mentira na boca de Ziba. Ziba não era servo de Davi. Ziba estava no reino de Davi escondido, porque pela história da época, a tradição da época, ele teria que ser morto, porque ele era servo de Saul. E quando o rei morria, o servo morreria junto também. Ziba, existe alguém da casa de Saul que eu possa abençoar? Olha a falsidade, existe, meu Senhor. Mas tem um detalhe: ele é aleijado. Ô irmãos, Davi não perguntou como ele era. Davi não perguntou qual o estado físico dele. Quando Deus nos escolheu para o ministério, Deus não olhou para a nossa situação física. Davi falou assim: vá buscá-lo. Vá buscá-lo.
Eu não quero saber dos defeitos dele, eu quero abençoá-lo. Nesta noite, Deus não quer saber dos teus defeitos. Deus quer te abençoar e te devolver tudo aquilo que arrancaram da tua vida, tudo aquilo que arrancaram de você. Deus quer te entregar nesta noite aquela bênção que muitos que olharam para os teus defeitos não deixaram você alcançar. Mas Deus diz nesta noite: eu não olho para os teus defeitos, mas eu olho para a promessa que está sobre a tua vida. Quando Mefibosete chega, Davi fala: Mefibosete. Ele diz: teu servo. Ele poderia processar Davi, falou: não, esse trono aí é meu. Mas ele disse assim: quem sou eu? Não passo de um cão morto, para que tu me chames até aqui. Falou: rapaz, a partir de hoje, eu estou te devolvendo tudo aquilo que era do teu pai Saul, tudo aquilo que era do teu pai Jonatas, é teu. E tem mais: Ziba, com seus filhos, vai cuidar de todas as tuas terras, mas você não. Você vai comer pão, todas as tuas refeições vai ser aqui na mesa do rei. Oh, irmãos, ele estava lá em Lodebar, lugar de esquecimento, terra de esquecimento. E agora Deus tira ele do anonimato e coloca ele assentado na mesa do rei. Oh, irmão, tem muita gente que não te vê, mas Deus vai te tirar do anonimato e você vai se assentar na mesa do rei. Vão querer mostrar os teus defeitos, mas Deus vai insistir contigo, porque Deus não olha os teus defeitos, Deus olha as tuas qualidades. Tentaram fazer isso com Daniel, se reuniram para querer pegar Daniel em alguma falha. Aí surge a pergunta: aonde nós vamos pegar ele, se não na lei do Deus dele? Fizeram uma reunião entre eles. Foram lá e falaram para o rei: nós fizemos, todos os presidentes, governadores, fizemos uma reunião e pedimos que o senhor assine esse decreto, que dentro de 30 dias, nenhum homem faça um pedido a outro Deus ou a outro homem, senão a ti. Ele sabia que Daniel estava orando. Aí o rei vai lá, inocente, diante dos falsos e astutos, e sela aquele decreto. Aonde eles foram? Lá na casa, no quarto de Daniel. Rei, Daniel está orando. Inocentemente, irmãos, pegaram Daniel e jogaram na cova dos leões. Por causa de falsidade, ele foi parar na cova. Por causa de inveja, ele foi parar na cova. Mas dentro da cova, Deus exaltou a vida de Daniel. Daniel não teve um arranhão. Fica tranquila. Podem querer te jogar também numa cova, mas a promessa de Deus que está sobre a tua vida não vai deixar você sofrer um arranhão. Que a promessa de Deus, ela tem que se cumprir. Terceiro e último tópico, estou finalizando. 3 características de um dificultador de promessas: egoísmo, falsidade e astúcia. Terceiro, conspiração de morte.
todo dificultador, todo aquele que não quer ver você alcançar a tua promessa, ele conspira para tentar te matar. Ele conspira para tentar matar o teu ministério. Conspira para tentar acabar com a tua história de sobre a face da terra. Essa, meus irmãos, é uma fase que todo mundo passa. Todo mundo que tem promessa passa, pastor Sérgio. Jesus passou por esta fase. João capítulo 11, versículo 46 diz assim: alguns dos judeus foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito quando Jesus ressuscitou Lázaro. Foram todo mundo assistir, porque era o 4º dia. Passado 3 dias, nada mais podia acontecer. Só esperava até o 3º dia. Mas Jesus chegou no 4º para confundir a multidão. Quando Jesus ressuscita Lázaro, a Bíblia diz aqui, alguns se convenceram que ele era o Cristo, mas outros foram lá e contaram aos fariseus. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio e disseram: que faremos? Este homem realiza muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos prosseguir, assim todos crerão nele, e virão os romanos e tomarão o nosso lugar e a nossa própria nação. Ô irmão, quem tem chamada de Deus na vida, não se preocupe em perder a cadeira não. Quem tem chamada e promessa de Deus na vida, ele não se preocupe em perder a posição não. Tem um diácono aí que está pregando, meu Deus, está fazendo coisas grandes. Aí surge a conspiração no coração de alguns: vamos acabar com o ministério dele, porque senão amanhã ele senta aqui no lugar aonde eu estou sentado. Oh meu querido, queira você ou não, se Jesus prometeu, ele vai sentar na cadeira. Pode tentar matar, mas ele vai chegar onde Deus prometeu. Não se preocupa não, irmãos. Chamada de Deus foi Ele que nos deu. E nós vamos aonde Ele quer que nós vamos. Não tem que ficar com medo de perder posição não, irmão. Deixa Deus usar o irmão, deixa Deus usar a irmã. Tentaram matar Paulo. A Bíblia diz que eles fizeram, ele falou: vamos matar esse Jesus. E tentaram matar o apóstolo Paulo. Talvez aqui nesta noite, como eu disse no início, você encontrou algum dificultador, alguma dificuldade, e o teu ministério estacionou. Mas eu tenho a alegria de te dizer que nesta noite Deus te restituirá o teu ministério. Atos capítulo 23, versículo 12. Quando já era dia, os judeus fizeram uma conspiração e juraram que não comeriam e nem beberiam enquanto não matasse a Paulo. Por que eles queriam matar Paulo? Porque Paulo pregava a verdade. Paulo pregava o evangelho. Ô irmãos, nós que temos chamada de Deus, nós não pregamos o que o povo quer, nós pregamos o que Deus quer falar ao povo. Uma certa vez eu cheguei na igreja para pregar, no estado de Minas Gerais. O irmão que me convidou falou assim: olha, aqui é assim, assim. Aqui não pode profetizar. A palavra aqui tem que ser 25 minutos. Eu falei para ele: meu querido, se você quer que eu pregue, eu vou te dar uma notícia. Eu vou fazer aquilo que Deus mandar eu fazer. Agora, se você não quer que eu pregue,
avisa o pastor que eu estou de saída. Porque eu não prego o que vocês querem ouvir, eu prego o que Deus quer falar. Oi, irmão, naquela noite, isso foi lá em Belo Horizonte. Naquela noite, Deus curou, Deus batizou com o Espírito Santo, Deus renovou, e pessoas que estavam em pecado veio e reconciliou com Jesus naquele lugar. Nós estamos chegando a um tempo que vão querer fechar a nossa boca, vão querer nos matar. Mas Jesus falou para Paulo: Paulo, fica tranquilo, porque eu falei que eu seria contigo e eu serei contigo. Labaixo da Madagascar. Jejuaram, não comeram e nem beberam, perderam o tempo, porque não conseguiram matar a Paulo. Não se preocupa com isso não, deixa jejuar, vão morrer de fome, mas você não vai morrer, o teu ministério não vai morrer, a tua chamada não vai morrer, porque Deus tem muita coisa para realizar na tua vida, na face da terra. Não tentaram matar a José por causa dos sonhos de José? Arrancaram a capa de José, mas não arrancaram os sonhos de José, pastor. O pai de José fala: vai lá ver como estão os seus irmãos. A Bíblia diz que ele entra no deserto, ele erra no deserto o caminho, ele busca informação, descobre que os irmãos estavam em Dotã. Quando ele chega próximo aos irmãos, eles o vê de longe, e a Bíblia diz que eles conspiraram contra ele. Eles o viram de longe, antes que ele chegasse onde estavam, conspiraram contra ele para o matarem. 20, matemo-lo, lancemo-lo numa destas cisternas e diremos: uma besta fera o devorou, então veremos o que será dos seus sonhos. Vão conspirar contra ti, contra a tua vida. Mas saiba de uma coisa: a promessa de Deus, assim como Deus cumpriu na vida do apóstolo Paulo, assim como Deus cumpriu com Jesus na terra, assim como Deus cumpriu na vida de José os sonhos de José, Deus vai cumprir na tua vida também todos os seus sonhos. Quando Sanbalate conspirou contra Neemias, Neemias, vem, vamos nos encontrar em uma dessas aldeias. Neemias falou assim: ó, pega o mensageiro, manda essa carta, vai com ela aberta na tua mão, entrega na mão dele. Se coloque de pé, porque eu estou encerrando. Cleo, prepara um louvor para você adorar a Deus. O que está escrito aí, Sanbalate? Olha, ele mandou nos dizer: estou fazendo uma grande obra, de maneira que eu não poderei parar. Terra rablaçu decanta labasteia. Ô irmão, quando conspirarem contra a tua vida, dizendo que não vai dar certo, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você não vai chegar lá, escreve essa carta: estou fazendo uma grande obra, de maneira que eu não poderei parar. Terra manto e ouca subicaia subandar. Eu quero que você feche os teus olhos. De cobrianda subcast ou da subiandar. Terra manto e ouca da subianda cai. De pliaçuime cast ou da subiandar a subiandar. Abaste campo ou plagas subcansas. Fecha os teus olhos, porque a obra de Deus é grande na tua vida.
Talvez dificultaram o teu caminho. Talvez tentaram dificultar o teu caminho e você parou. Deixa eu fazer uma pergunta que não sai do meu coração aqui nesta noite. Eu sei, irmãos, que tentaram dificultar a tua chamada. Não precisa ficar com vergonha, não. Se não tiver, glórias a Deus. Mas se tiver alguém aqui nesta noite que foi impedido de chegar até onde Deus prometeu, eu quero te pedir que venha aqui à frente, que eu quero orar pela tua vida. Pode vir, não precisa ficar com vergonha, não. Vem um guerreiro aí, irmãos. Eu sei que tem mais gente, irmão. Fica com vergonha, não. Dificultadores existem, mas o nosso Deus é maior. Eu sei que tem mais alguém. Aço de canto na paz. Eu ministro agora a tua vitória. Declaro na unção, você é campeão. E quando levantarmos nossas mãos ao céu, o anjo do Senhor vai entrar em ação para abrir as portas que estão fechadas, para destruir muralhas do impedimento, para te fazer brilhar dentro do vale, para tirar você do meio deste vento. Você já foi provado, já pagou o preço. Deus vai mudar agora a tua situação. Sai de dentro desta cova, Daniel. Você já ficou demais no meio dos leões. O dia amanheceu pra tua vida. O rei está chamando pelo nome teu. Daniel, é hora de comemorar. A prova foi difícil, mas você venceu. Eu ministro agora a tua vitória. Declaro na unção, você é campeão. E quando levantarmos nossas mãos ao céu, o anjo do Senhor vai entrar em ação para abrir as portas que estão fechadas, para destruir muralhas do impedimento, para te fazer brilhar dentro do vale, para tirar você do meio deste vento. Você foi perseguido, foi caluniado, talvez tenha chorado lágrimas de fel, mas enquanto muitos te apedrejavam, você dizia: Pai, eu quero ser fiel. José, você é mais que vencedor. Em terra de gigante Deus te levantou. José, está na hora de comemorar. A chave da vitória Deus te entregou. A tua vitória, declaro na unção, você é campeão. E quando levantarmos nossas mãos ao céu, o anjo do Senhor vai entrar em ação para abrir as portas que estão fechadas, para destruir muralhas do impedimento, para te fazer brilhar dentro do vale, para tirar você do meio deste vento. Assim diz o Senhor para a tua vida: eu te conheço. Descansa o teu coração. Agora tem que receber a recompensa. As minhas promessas estão glorifique, adore e comemore, porque o Senhor está te entregando a bênção. Davi foi Deus quem escolheu você para te fazer brilhar, para te fazer vencer. Na unção de Deus eu vou profetizar. Escute, meu irmão, o que eu vou dizer. Eu te escolhi a Deus. Agora a tua vitória. Eu ainda nem comecei a fazer contigo o que Deus vai fazer. O anjo do Senhor vai entrar em vou te subir mais um degrau. Para te fazer brilhar dentro do vale. Tentar te parar. Eu ministro agora. Mas o que coloquei sobre a tua vida
é maior do que qualquer dificuldade. Quando o vento soprar, lembre desta promessa: vou fazer na tua vida coisas que você nem imagina. Vou colocar os teus pés em lugares que tu nem pensas pisar. Descansa o teu coração, porque sou eu Deus na tua vida. O momento é chegado. De cante o plassubiandai, de copia some cante faça ora plassubiandai. Quantos dias aí no dedo, vou te dar uma prova de que sou eu que falo contigo aqui nesta noite. O que entrego na tua vida hoje é cante o plassubiandai, é opliqueve a súbia, algo muito grande. Ei, plassubiandai, vão olhar para você e vão dizer: mas é uma responsabilidade muito grande na vida de um menino. É um menino, mas é um profeta que escolhi para esta geração. Tu será referência para muitos. De copia subecai, de copia andai. Tão somente atente para o que estou fazendo na tua vida. Receba a minha vitória. Estenda as tuas mãos aqui para frente. Vamos orar para esses irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está aqui os meus irmãos. Alguém não acreditou na chamada, alguém não acreditou no ministério deles, Pai, mas o Senhor acreditou, o Senhor confiou. E eu quero pedir ao Senhor aqui nesta noite: toda obra contrária à sua, nós estamos determinando agora, no nome de Jesus, que caia por terra toda obra contrária à sua, meu Deus, e que a bênção do Senhor, a promessa do Senhor se realize na vida dos meus irmãos, Pai. Nós estamos aqui na ousadia do Espírito Santo, estamos aqui em nome de Jesus. Pai, abençoa os meus irmãos na terra, para a glória do teu nome. Amém. Eu ministro agora a tua vitória. Declaro na unção, você é campeão. E quando levantarmos nossas mãos ao céu, o Senhor vai entrar em ação para abrir as portas que estão fechadas, para destruir muralhas do impedimento, para te fazer brilhar dentro do vale, para tirar você do meio desse vento. Você foi perseguido, foi caluniado, talvez tenha chorado